Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite você que está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos à nossa sétima live. Hoje nosso entrevistado é o Elias de Lima Neto e nós vamos conversar um pouquinho sobre o novo marco de saneamento e as oportunidades que podem se abrir por meio do geoprocessamento. Então, primeiramente, Elias, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, termos aqui esse bate-papo. Fico lisonjeado de ter essa conversa com você, além de Elias ser um grande amigo meu, Elias também é meu colega de profissão. Então, Elias, muito obrigado por participar desse nosso bate-papo aqui na Ambigel. Obrigado a você, Dimas, agradeço o convite, agradeço o Ambigel, né? A gente é, de certa forma, parceiro de atividades de engenharia, atividades profissionais, então acho que compartilhar um pouquinho do dia a dia vai ser bastante útil para quem está entrando na carreira agora e também para quem já está aperfeiçoar um pouco mais ou se atualizar em termos de tecnologias digitais, aí, que é o que interessa para a gente aqui em termos de processamento e softwares, né, em geral. Exatamente. E para você que está nos acompanhando, nós realizamos a nossa live toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Infelizmente, essa live ela não está sendo transmitida ao vivo, visto que por uma disponibilidade de horário, nós não, incompatibilidade de horário, infelizmente não podemos fazer esse nosso bate-papo ao vivo. Então, esse é um vídeo gravado que está sendo estreado aqui no YouTube. E nossa equipe da Ambigel, além de mim, de Mag, estamos também com o Marcos e Luana postos no nosso canal do YouTube, enquanto essa live está sendo transmitida ao longo de todo esse momento. Então, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma sugestão de novo tema, pode deixar aqui os seus comentários, pode deixar aqui a sua sugestão, que tanto eu como o Marcos e a Luana estaremos muito felizes em responder e conversar com você sobre esse assunto. Tá certo? Então, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua sugestão de novo tema, que estaremos a posto para poder responder e ter esse bate-papo, esse diálogo, enquanto o vídeo é transmitido, então também podemos estar no chat comentando sobre esse assunto, tá certo? Então acesse aqui o nosso box de questão, de bate-papo, será um prazer ter esse bate-papo com vocês, tá certo? O nosso assunto desta semana é, como eu falei, o novo marco de saneamento e oportunidades com o geoprocessamento. Deixa eu apresentar então um pouquinho de quem é o convidado dessa semana. Elias de Lima Neto. Ele é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa em 2013. Ele é mestre em Solos e Nutrição de Plantas pelo Departamento de Solo da mesma universidade no ano de 2015. A sua dissertação de mestrado foi voltada ao estudo de contaminação ambiental por elementos potencialmente tóxicos em solo na Antártica Marítima. Ele também é doutor em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, no ano de 2020. E também, por fim, é fundador da empresa Agem Saneamento Ambiental. Elias, mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. E o nosso tema dessa semana é extremamente relevante. No ano de 2019, foi aprovado, então, o novo marco de saneamento. E a nossa abertura, obviamente, não poderia deixar de comentar sobre como impactante é esse tema na nosso cotidiano. Atualmente, mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto no Brasil. E mais de 35 milhões de pessoas não recebem água potável em suas residências. Autoridades sanitárias explicam que a ausência de serviços de saneamento básicos contribui para a proliferação de diversas doenças, inclusive a Covid-19. Então, no dia 15 de julho de 2020, foi sancionada a Lei 14.026, que atualiza então as regras para o fornecimento de água e esgoto, além de prorrogar então os prazos para o fim dos lixões. Com esse contexto, eu queria então começar a conversar com o convidado dessa semana sobre saneamento, em que ele pudesse então fazer uma review sobre o que é saneamento e quais são as vertentes que saneamento engloba. Perfeito, Dimas. Eu acho que esse novo marco regulatório ele veio trazer luz a uma questão que é fundamental na sociedade, né? Quando a gente fala em saneamento, o que é saneamento? De modo geral, a gente poderia pensar em saneamento como saúde. Nada mais é do que saúde.
porque a água que a gente bebe, o resíduo que a gente despeja, né, isso precisa de um certo tratamento, de um certo controle, porque, como a gente sabe, né, águas contaminadas são vetores de doenças, os resíduos dispostos de maneiras inadequadas atraem insetos, roedores, isso, do ponto de vista sanitário, não é interessante. E, ao contrário do que a gente pensa, né, de maneira geral na sociedade, os médicos, né, fazem saúde, não. O que faz saúde é o saneamento, no final das contas. O começo do processo é o saneamento. Nós temos várias regiões aí, precárias em termos de saneamento, que são verdadeiros polos de doenças infecciosas, verminoses, entre outras, né? Crianças que ainda hoje no Brasil, isso parece absurdo, né, mas ainda hoje crianças morrem no Brasil em função de falta de saneamento, né, de águas contaminadas, né, que fazem mal, então, para o seu desenvolvimento, do ponto de vista orgânico. Então, eu acho que a importância desse assunto, a importância do marco regulatório, ou de se discutir pelo menos essa questão, né, que joga a luz ao saneamento, é principalmente relacionada à saúde. E associado a isso, né, existe aí uma diversidade de estruturas, né, relacionadas ao saneamento, que aqui vale ressaltar, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, das águas urbanas, coleta de resíduos, Coletação de resíduos. Então, tudo isso engloba o saneamento. Tá? Então, acho que isso dá uma verdadeira importância, porque imagina só você, né, tirar o seu lixo e colocar para fora da lixeira e ali ele permanecer, né? Puxa, beleza, joga fora isso, né? Melhor ainda, eu adoro dar esse exemplo dos meus alunos, também dou aula de saneamento, e aí meu primeiro exemplo é o seguinte: imagina você dar a descarga, né? E beleza, você deu descarga e esqueceu para onde foi, né? Por quê? Porque você não está vendo, o saneamento está funcionando. E agora, se você dá descarga, aquilo vai para o seu quintal, né? Você joga o lixo, dispõe ele, não sei o quê. O que vai virar a sua casa, o ambiente que você vive? Né? E aí vem um paralelo também. O saneamento é o cuidado com o meio ambiente, com o ambiente, seja ele o ambiente natural, o ambiente doméstico, o ambiente profissional, né? Que a gente tem aí várias definições de ambiente. Então, o saneamento ele está associado à saúde, tá? E a tudo que nos cerca, de modo geral. Acho que é um bom começo, um bom paralelo para a gente entender o porquê de se discutir esse assunto. E aí, eu não sei se você quer puxar algum tópico. Não, esse é um bate-papo completamente aberto, em que como se fosse aqui uma conversa mesmo entre dois profissionais. E infelizmente as pessoas têm essa percepção de que afastando os resíduos você encontra a solução para a sociedade, enquanto a problemática ela é muito mais afunda do que simplesmente afastar os resíduos. Porque você simplesmente remover eles de próxima à população, isso não resolve o problema. Porque você dispor apenas em um local inadequado, isso continua sendo problemática, porque a gente tem que entender que nós estamos... Não há fora, não há colocar para fora os nossos resíduos. Pois nós estamos numa esfera terrestre em que o fora é dentro. Então, consequentemente, quando nós queremos simplesmente realizar a coleta de esgoto ou remover os resíduos sólidos e simplesmente despejá-los em outro ambiente, nós estamos apenas transportando e transferindo o impacto ambiental para outra localidade que vai inferir e afetar a sociedade, a vida daqueles que estão ali ao redor, e, obviamente, o meio ambiente, todo a biosfera, ali o solo, a água, o ar. Então, a gente tem que entender que ele é muito mais adiante do que simplesmente a coleta, né? A gente está aqui muitas vezes falando sobre a coleta de resíduos, a coleta de esgoto, e é um primeiro passo, mas ele não é a solução do que a gente precisa. Perfeito. Justamente você falou na introdução, né? Tem aí 100 milhões de pessoas... 100 milhões de pessoas que não têm a coleta de esgoto, e 35 milhões que não recebem água tratada. E aqui a gente vê que é a coleta, né? A gente não fala nem daqueles que estão com o esgoto tratado, que é uma parcela ainda menor.
Perfeito. E aí a gente para, né? Eu gosto desse paralelo também, porque a solução de coletar e afastar, que seria o primeiro passo, né, do ponto de vista das atividades de engenharia, vamos chamar assim já, isso remonta lá da Roma antiga, Sim, século de 6 afastar os a.C. resíduos. Afastar, a gente está falando só em afastar. Hoje, né, 2020, A gente existem vive mesmo. diversas regiões do Brasil que sequer afastam esse resíduo, ou seja, não tem infraestrutura nenhuma de redes coletoras de esgoto. Por exemplo, né, acho que é interessante falar bastante de esgoto, porque se a gente olhar para a água, o sistema de abastecimento ele tem uma cobertura muito maior. Principalmente, né, a gente vai falar um pouquinho melhor disso adiante, mas aqui no Sudeste, Sul, essa é uma realidade que não é tão problemática. Agora, quando a gente vai para o Nordeste e Norte, aí sim a gente tem deficiência nos sistemas de abastecimento de água, né? E aí falar em esgoto, então, é pior ainda. Né? Então, a gente tem situações muito díspares no Brasil com relação a esses problemas. Mas mesmo aqui no Sudeste, onde todo mundo abre a torneirinha, tem uma água ali, né, relativamente apropriada para consumo, água potável, nós não temos, né, um sistema aí de esgotamento sanitário adequado, é extremamente deficitário. Você falou em aproximadamente 50% de ausência de esgoto coletado, e desses 50%, vamos arredondar os números, o SNIS atualizou, né, para quem quiser checar esses números mais de maneira fidedigna, pode ir lá no O SNIS, Fato para quem Brasil. não conhece, é o Sistema Nacional de Informação ao Saneamento. Então, lá você encontra todos os dados relativos ao saneamento da sua localidade, do seu estado, do seu município. É uma plataforma muito interessante, em que, além de dados tabelados, eles também apresentam dados dispostos geograficamente. Então, você consegue lá visualizar de forma espacial como que é o saneamento na sua localidade. Isso é fantástico também, né? O relatório do SNIS. E é uma plataforma atualizada anualmente, né? Então agora, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, anualmente eles têm publicado esses dados. Então, é cheio de infográfico. Né? Então, são várias ferramentas de geoprocessamento. O geoprocessamento não é só para, de repente, aí, fazer uma aplicação de engenharia. Não, é para transmitir informação, sintetizar informação também. Então, fica a dica. Uma ótima dica para você que tem afinidade, para fazer algum trabalho com saneamento. O primeiro passo é o quê? Sistematizar o que? Eu quero fazer rede de esgoto. Beleza, vou fazer aonde? Aonde precisa. Né? Então, como que a gente vai ver onde precisa? A gente vai fazer um mapa, a gente vai fazer uma sistematização dos dados, e aí o primeiro passo, então, o geoprocessamento, ele já começa aí. Então, esse é um gancho importante. Né? Tanto é que é uma ferramenta super importante na gestão do saneamento. Muito. Mas então a gente tem uma estrutura super deficitária mesmo aqui no Sudeste em termos de infraestrutura, né, para coleta e principalmente aí avançando um pouquinho mais para o tratamento de esgoto. A gente tem bem menos ainda, e desses sistemas de tratamento nem todos funcionam, né, como deveriam funcionar, com eficiência adequada. E aí, para quem acha que isso não é problema, né, pense um pouco, né, quando você abre sua torneira, sua água vem da onde? Ela precisa vir de algum lugar. Né? Quando você dá descarga, esse esgoto vai para algum lugar. Ele vai para onde? Será que esses dois caminhos não se encontram em algum momento? Né? Então, percebam, né? Para quem não é do setor, né? Também acho que é super educativo isso. Né? Fala para a mãe, fala para a tia, né? Pensa nisso. Né? Dê valor ao saneamento, dê valor à descarga que você dá, à água que você utiliza, que sai da torneira, porque existe um processo de gestão que é complexo e deficitário. Tá? E aí eu acho que a gente volta para o marco regulatório, né, que aí a controvérsia sobre a concepção, né, se foi acertada, né, ou não, né, se essa era a solução, se essa não era. Mas aí o marco regulatório, então, né, fazendo um paralelo já, ele tenta trazer um pouco de clareza para esse setor, né, para a prestação de serviço, para quem está atuando nesse setor. De alguma forma regulamentando, tentando promover um aporte financeiro, que aí também é questionável, né, porque existe uma tendência em se falar que a função dele é incentivar o aporte de recursos privados, né? Ok, tá? Mas será que eles vão, né, de fato, fazer isso, tirar o dinheiro do bolso, né, para resolver problemas crônicos, né, que são problemas crônicos que a gente tem no país de saneamento?
Ou será que essas empresas vão depois usar recurso financeiro federal também para prestar serviço público? Então, mudou muito no final do processo. Então, essas são algumas das discussões. Mas o que vale a pena, acho, destacar aqui, uma das coisas é o seguinte, até peguei esses dados, uma outra, logo no começo dessas discussões, né? Estava todo mundo ali a flor da pele discutindo o marco regulatório, enquanto não se votava ainda, as ações subindo e descendo, foi uma maravilha, primeiro desceu, depois subiu e agora está no fundo do poço, por quê? Porque faltam regulamentações do que foi decidido nesse novo marco regulatório. Então a gente tem muitas lacunas, né? O que era, na verdade, para alavancar, continuou uma margem de incertezas, né? Então, até mesmo com a questão do coronavírus, né, da Covid-19, então os gastos públicos aumentaram, então o governo já, que não vinha fazendo um aporte de recursos nesse setor, agora ainda menos por achar que até tem um dado interessante, né, com relação a isso, que de 2007 a 2015, em termos de aporte financeiro, aproximadamente 8,9 bilhões ao ano investidos em infraestrutura de saneamento. Olá. Isso em todo o território nacional. Brasil, em termos de Brasil, 2007 a 2015. 2015 foi para 3,1 bilhões. 2017, 1,5 bilhões. 2018, 605 milhões. 2019, 835 milhões. E aí, 2020, novo marco regulatório do saneamento. Ou seja, o que estava acontecendo era uma completa montanha-russa indecida do investimento público, e aí, dada a problemática que nós estamos vivenciando, em que quase metade das pessoas não tem sequer coleta de esgoto, e aí a gente não está nem falando do tratamento, a gente está simplesmente falando daquele projeto que se comentou de Roma, da década da Idade Média, em que queria simplesmente afastar os resíduos. Então a gente está vivendo assim, um completo caos no nosso saneamento público, e a acusação de não ter recursos públicos para investir nesse segmento. E aí, dadas essas circunstâncias, que foi então fundamentada a proposição do novo marco de saneamento. E aí, para quem não ouviu falar sobre o que esse projeto modifica comparado à legislação anterior a isso, eu tenho aqui alguns pontos para você que não está por dentro desse assunto, para poder entender o que muda a partir dessa data de publicação, que foi dia 15 de julho de 2020. Alguns pontos mudam a partir dessa aprovação. A primeira delas é que, anteriormente, ou até mesmo atualmente, porque muitas coisas não mudaram ainda devido a esse prazo muito curto de aprovação, que é de pouco mais que 8 meses, que todos esses serviços eram geridos por empresas estatais. E a partir de março de 2020, esses contratos serão vigentes até essa data. E a partir dali eles podem ser prorrogados por mais 30 anos, mas que a empresa estatal ela assuma o compromisso de avançar na cobertura de água e coleta de esgoto. Ou seja, até o final de 2033, a empresa que estiver responsável pela prestação de serviço de saneamento, ela deve atingir 99% de abastecimento de água na localidade em que ela está atuante. E, quanto à coleta de esgoto, ela deve coletar 90% do esgoto produzido na sua área de atuação. E o que é mais interessante é a forma como esses contratos são assinados. Anteriormente, eles eram assinados de forma quase que automática a partir do momento em que a empresa estatal que exerce aquele cargo, que tenha interesse, ela já era automaticamente inclusa na prestação desse serviço. E a partir de então, essa prestação não é mais automatizada, ou seja, deve-se então ocorrer um processo de concessão, ou seja, uma licitação pública, em que ela pode ser público-privada, ela pode ser completamente pública ou completamente privada. Ou seja, a empresa que tiver o interesse em realizar tal serviço, ela deve apresentar o menor custo e a maior qualidade, ou seja, prestar o melhor serviço ao menor custo para a população. O outro ponto é quanto à gestão de recursos de resíduos sólidos.
Nós temos, então, os planos municipais de resíduos sólidos, em que lá instituía como que o seu município deveria gerir o resíduo sólido na sua área. Essa gestão poderia ser municipal ou poderia ser através de consórcios para municípios pequenos ou para regiões metropolitanas. Então, lá havia destinação, como que o resíduo seria coletado, qual a empresa, e onde ele seria destinado e como seria a gestão a partir do momento que ele chega no aterro sanitário ou como ele é gerido ali, até a sua disposição final. E então, nesse marco de saneamento, também incluiu a gestão de resíduos sólidos. Até o ano de 2021, as regiões metropolitanas e as capitais elas devem ter os seus planos consolidados e não mais haver a gestão de resíduos em pontos inadequados, ou seja, em lixões a céu aberto. E mesmo com esses planos já instituídos em anos anteriores, muitos municípios ainda não terminaram de elaborar os seus planos e ainda não terminaram de extinguir os lixões em seus territórios. Então, com o marco de saneamento foi mais uma vez instituído o prazo para as regiões metropolitanas e capitais, que é até o fim de 2021, e para as demais localidades o limite passa a ser em 2024. E o último ponto mais marcante no marco de saneamento é a instituição de que a ANA torna-se, então, a Agência Nacional de Águas, ela torna-se a instituição responsável por editar as normas de referência para a prestação de serviços de saneamento ambiental. Ou seja, ela seria a agência reguladora das empresas que gerem o saneamento ambiental nos diversos municípios. Hoje nós temos diversas, eu não me recordo o número, mas eu acho que é algo em torno de 50 instituições. Talvez até mais. É que são sistemas descentralizados, né? Os municípios, os estados acabam gerindo, regulando os serviços de saneamento. Então nós temos hoje diversas instituições que são órgãos reguladores quanto à prestação de serviço de saneamento no nosso país. E aí, então, há uma centralização desse poder na Agência Nacional de Águas. Esses são alguns dos pontos mais marcantes no novo marco de saneamento. Eu queria te perguntar, Elias, qual a sua opinião de forma geral, como profissional nessa área de saneamento, e qual foi a sua impressão quanto a essa aprovação desse novo marco de saneamento? Então, eu quero até deixar em aberto esses dois pontos. Você acredita, então, que há uma luz no fim do túnel ou você enxerga uma maior insegurança nessa abertura para o setor privado? Eu achei, quando isso começou a ser discutido, eu achei, não, agora vai, né? Agora deslancha. O que faltava era um órgão, né, regulador para ajustar as regras, porque, né, só fazendo um paralelo também aqui, qual a importância de um órgão regulador? Nesse caso, seria estabelecer regras nacionais para competição em licitações, porque como cada município ou estado tem lá seu próprio sistema de regulação, então, às vezes, né, concorrer em diferentes editais, diferentes licitações, documentos distintos, metas distintas, infraestrutura distinta demandada, então, acho que centralizar isso talvez seja um ponto positivo, deixa as regras mais claras e mais amplas. Tá? Ao mesmo tempo, tem uma coisa, né? A gente depositou no novo marco regulatório a bala de prata, né? Era o que faltava para resolver o problema. E a gente sabe, como o fim dos lixões, né, com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que já previa, se não me engano, esse prazo já foi postergado aí umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que o prazo era 2016 ou 18, acho que era 18, depois foi para 20, agora virou 21/24, né? Eu não me recordo exatamente agora quais são os prazos, mas, de todo fato, o que o Brasil precisa fazer não é editar, talvez, novas regulamentações, novos marcos regulatórios, é seguir o que existe. Né? A gente está cansado de saber que a legislação ambiental brasileira é uma das mais sofisticadas do mundo. Né? Então, puxa, nós temos já o material, falta seguir. Agora, do ponto de vista, né, profissional, eu achei que, de fato, fosse ser um momento, um boom, né, para o setor de saneamento, pelo fato das empresas privadas, né, estarem aí interessadas, né, em algumas concessões. Esse é um ponto importante. E geralmente existe, né, subcontratações
alguns serviços periféricos, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou, praticamente sou eu e os meus associados na empresa, então, comecei agora também, então, é difícil competir com as empresas grandes, então, seria uma prestação de serviço localizada, por exemplo, o município, a gente está fazendo uma expansão de uma região, subcontratar para esse município. Eu vislumbro, né, profissionalmente atuar dessa forma. E aí isso não aconteceu ainda, né? Evidentemente que é até difícil medir o sucesso do marco regulatório, porque no marco legal do saneamento, porque a gente teve logo em seguida a pandemia, né? Então é um momento de fato de gastos com a saúde bastante altos, né? Então agora até as E de empresas, incerteza, né, econômica também, né? também para quem, né, a iniciativa privada, ela quer entrar em um setor, né, que ela consiga aí tirar lucro. Tá? Não estou aqui avaliando se isso é certo ou errado, sem juízo de mérito, apenas, né, como funcionam as coisas. E do jeito que as coisas estão, provavelmente poucas empresas se lançarão nesse mercado. Então, eu vi com positividade, tá, no primeiro momento, esse novo marco legal. No entanto, a gente precisa ainda de muitas respostas. A regulamentação da ANA, né, como será esses editais, essas licitações, como será a transferência também do que já existe de infraestrutura para quem for assumir o serviço. Então, tem várias regras de transição que eu acho que ainda não foram bem sedimentadas. Tá? Mas onde que eu vejo a grande possibilidade da atuação do nosso setor, né? Vamos pensar agora no ponto de vista profissional, é que não existe a infraestrutura. Então, se não for agora, vai ter que ser ano que vem. Se não for ano que vem, não pode passar muito dos próximos anos. Por quê? Não sei se vocês já observaram, ao passar pela rua, olhar uma tubulação enterrada. Eu adoro dar esse exemplo, né? Eu vou falar de uma certa cidade que eu estava morando até certo pouco tempo atrás, né? Sempre que eu passava pela rua, eu gostava de olhar o que a empresa, a autarquia de saneamento estava fazendo naquelas valas. E aí eu observava tubulações de ferro fundido, né? Às vezes ali com um certo remendo, um tanto quanto precário, uma sacolinha de supermercado, uma borracha, né? Puxa, isso aqui é água, né? Ela é distribuída por essa tubulação, né? Então, acho que isso é nessa cidade específica e em tantas outras. Existe não só a implementação de infraestrutura, mas como readequação do que já existe. E a readequação é um nicho de mercado infinito, viu? Para quem pretende apostar no futuro, né? Porque vai ter que ser refeito. E outra coisa, né? Já mudando até de assunto, o que existe de perda no sistema de abastecimento de água, né? Tem municípios como Ribeirão Preto que tem índices de perda de 60%. Né? Para quem tiver curiosidade, olha os NIS, depois tem os infográficos e tem os índices de perdas. Então, é um absurdo, quer dizer, a cada 100 litros de água distribuído, 60 litros são jogados fora. Né? E aí, isso aqui, poxa, foi empenhado recurso financeiro, tratamento, distribuição. Né? A água lá em Ribeirão não é tratada, vem direto do aquífero. Ok, mas as bombas estão funcionando 24 horas por dia para manter a pressão do sistema, manter a distribuição adequada. Então, puxa, existe um gasto elevado nisso. Né? Então, a gente tem muita demanda por serviço. Né? Isso é fato. Agora, quando e como isso vai acontecer, confesso que ainda, né, não vejo um horizonte muito claro sobre isso. Mas que existe um mercado para os serviços de engenharia ligado ao saneamento, né, bastante grande. Um problema clássico, né? Você vai lá na autarquia, na sua cidade, onde que passa a rede de água da cidade? Ou os coletores de esgoto? Ninguém nem sabe. Não tem cadastro. Então, puxa, fazer um geoprocessamento, fazer um mapeamento, um levantamento das redes existentes. Para quê? Primeiro, para uma questão de gestão do que já existe. Segundo, para entender os potenciais de ampliação do sistema. Não tem como fazer infraestrutura, E aí é onde talvez o governo atropele um pouco as coisas. Porque antes de querer sair loteando, querer fazendo, como que está hoje o nosso sistema de abastecimento de água, de drenagens pluviais, de esgotamento sanitário? Então, aí é uma crítica já. E a gente acaba não sabendo, na verdade, a gente não consegue construir nada
à frente, a gente não sabe o nosso passado. E a gente não tem registro de nada nas nossas redes. E acaba que, mais uma vez, a gente não sabe para onde estamos indo, a gente não sabe de onde a gente veio. É planejamento. E isso é um mal também né, vou fazer uma meia-culpa aqui do brasileiro também. Eu não sei se eu posso estar falando besteira, mas planejamento é essencial, médio, né, de curto, médio e longo prazo. O que a gente vai fazer com o saneamento do Brasil? Puxa, existe, qual que é o órgão que pensa o saneamento do Brasil? Tem algum órgão que pensa o saneamento do Brasil? Acho que não, né? De maneira federal. O CONAMA, teoricamente, né? De mais ou menos, assim, de pensar que não é de muito esfera nacional, né? assim, em todo o âmbito, mas o saneamento em si... Na verdade, o que foi feito agora é transferir mais esse ANA, atributo né? à ANA. E aí a ANA já pega um fardo, um tanto quanto pesado, que é a gestão dos recursos hídricos, e recebe agora mais um presentinho. Saneamento. E aí, a ANA vai crescer? Vão contratar servidores? Né? Como é que... Essas foram algumas das discussões que permearam, né, essa aprovação do novo marco regulatório de saneamento, que é essa superatribuição da ANA. E o outro ponto que, para mim, chama mais atenção é essa concorrência em busca do lucro na oferta de saneamento. Por quê? A gente sabe que muitas das regiões não têm saneamento. E muitas regiões, elas são completamente difusas do ponto de vista da distribuição da população. Consequentemente, você vai ter que realizar um investimento muito alto, inicialmente, com uma rentabilidade muito baixa. E aí as empresas que estariam, então, ingressando para a prestação desse serviço, seria de interesse dela a realização dos melhores serviços, a prestação dos melhores equipamentos, de uma infraestrutura mais adequada, sendo que ela está visando lucro naquela localidade? Para mim, essa foi uma das principais discussões que eu não tenho a resposta. Eu queria até te perguntar qual é a sua opinião quanto a essa abertura para o capital privado em localidades em que muitas vezes podem não ser rentáveis. Uma das soluções para essa questão de rentabilidade de determinados municípios, mais ou menos que outros, né, é o que está também previsto no marco legal, que é a questão da formação dos blocos. Então, há a possibilidade da formação dos blocos. Confesso que eu não entendo muito... Né, desses consórcios, né? Eu não sei exatamente como que se daria o funcionamento disso, mas que uma das medidas era você levar um município lucrativo e ter que levar um outro não tão lucrativo junto, né? Formar aí alguns blocos para tentar homogeneizar essas questões. Mas uma coisa é fato, né? O Estado ainda vai ter que ser responsável em diversas localidades do país por suprir, né, por fornecer um serviço de saneamento. Então, de certa forma, por exemplo, os serviços autônomos de prestação de água e de esgoto, como existem em várias localidades, tanto aqui no estado de São Paulo como em diversos outros estados, eles continuariam sendo existentes? Provavelmente em algumas localidades ainda assim, né? Em outras, talvez absorvidos por outras empresas. E outra coisa também, existe uma tendência dessas empresas grandes, né? Copasa, Sabesp, Sanepar, né? São empresas de capital aberto, né? Então são empresas grandes, né? A Copasa acho que ganhou alguma coisa em Alagoas agora, uma licitação para operação em Maceió, se não me engano. Não estou fazendo besteira eu não me recordo quanto a empresa. Eu tenho medo de falar em termos de Nordeste, que eu sempre me perco com os estados e municípios. Bom, mas existe essa perspectiva também, né, dessas empresas que são autarquias, são... Puxa, como que é o nome mesmo? Bom, mas empresas como a Copasa, a Sabesp, né, estarem ampliando suas áreas de atuação, só que também já não são mais empresas tipicamente aí, públicas. Que não são bem públicas, né? Elas têm autonomia para fazer o que o Estado deveria fazer, mas elas têm CNPJ próprio, têm autonomia para poder trabalhar. Mas, de fato, eu acho que as empresas privadas elas buscariam
aqueles municípios mais lucrativos. Eu acho que essa é uma tendência. Né? Uma empresa paladina da justiça. Eu vou pegar o pior município do Brasil, vou transformar ele no melhor. Isso nunca vai acontecer. Bom, só se for no futuro muito distante. Eu sou um pouco cético com relação a isso. Eu vou pegar o capital, né, próprio e vou transformar o saneamento no pior lugar do Brasil. Acho que não é bem por aí que as coisas vão. E até mesmo porque algumas dessas empresas de saneamento, né, as privadas, elas fazem parte de grandes grupos de investidores. Né? Então, tem setor de óleo, gás, água, esgoto. Então, eles estão distribuídos aí em vários nichos. Tá? A gente falou um pouquinho sobre, independente da incerteza econômica que vivemos devido à crise sanitária que estamos passando, às incertezas econômicas de como o país se recuperará diante de tudo isso, que um fato é que esses investimentos eles ocorrerão. Em algum momento pode acontecer de forma muito mais diluída ao longo de inúmeros anos, ao passo que pode acontecer de forma muito mais concentrada, de forma repentina, mas esses investimentos eles têm que ocorrer. E logo que o marco foi aprovado, o Ministério da Economia ele estimou mais ou menos e vislumbrou que seriam feito um investimento de mais de 700 bilhões de reais através do marco de saneamento e que seriam gerados mais de 14 mil empregos nos próximos 14 anos para atingir então essa meta de fim dos lixões e expansão da rede de coleta de esgoto e da prestação da oferta de água nas residências. E, consequentemente, isso haverá diversas vagas não só para a área de engenharia, mas também para a construção civil e outros segmentos associados. E como você vê, por exemplo, que aqui o nosso público, majoritariamente, são alunos de engenharia, recém-formados na área de engenharia, como você enxerga que será esse profissional que atuará nesse segmento? A primeira coisa, a gente tem que apostar no futuro, isso é fato. Então, o primeiro passo em uma aposta ao futuro é a sua profissionalização. É o que nós fizemos, né? Fizemos lá um curso de engenharia, mestrado, doutorado, a gente está apostando que em algum momento a gente vai ter um espaço um pouco maior do que nós temos hoje e aqueles que estão entrando, né, vão ter o seu espaço. Então, como aproveitar isso? Né? Estando preparado para as oportunidades. Essa é a receita de bolo clichê, né? É o charlatanismo do sucesso. Né? Esteja sempre preparado para as oportunidades. Mas, no fundo, é isso. Tá? Então, o profissional de engenharia, primeiro ele tem que estar ciente do contexto geral que ele vive e do setor que ele pretende atuar. Tá? Então, o setor de saneamento, a gente já fez uma super contextualização aqui, prós e contras, mais ou menos, existe até um certo viés de crítica ao Estado, né, porque ele merece vários puxões de orelha, mas independente do tempo que ele levar para organizar o jogo, né, a gente tem que estar preparado para isso. E aí é o que eu falo para os meus alunos, né, puxa, pandemia, tá difícil tal, estudar, a gente está fazendo aula remota, puxa, mas agora é a hora. Né? Eu sei que parece meio absurdo isso, mas é um momento de dificuldade, se empenhe um pouco mais, né, aposte um pouquinho mais, porque acredito que não vai ficar assim por muito tempo. E a gente precisa comer, a gente precisa de transporte, precisa de casa, precisa de roupa. Então, precisa de água. Então precisa de infraestrutura básica, né? E mais do que antes, né? Antes que eu me perca, eu fiz mais um parênteses aqui. Não sei se vocês viram a matéria lá em Araraquara agora, que eles estão monitorando o coronavírus no esgoto. Então, né, existe um estudo agora para tentar monitorar os principais pontos de infecção, né, como que está sendo distribuída essa carga viral, e dessa forma fazer uma medida indireta de quais são os bairros com mais pessoas contaminadas. Então, isso é engenharia pura. E isso me remete ao próprio, talvez um dos primeiros estudos de geoprocessamento e a área ambiental e saneamento, que foi o próprio mapa de John Snow, em que ele identificou clássico, ali, né, o surto de doença eu não me lembro, de cólera, e foi um mapa incrível, para que você que não conhece, ele conseguiu identificar quais eram as bombas que estavam contaminadas através das pessoas que estavam se abastecendo daquela água e que estavam sendo contaminadas.
Então, hoje a gente consegue fazer um paralelo semelhante, conseguimos identificar quais são os pontos que estava acontecendo um possível surto de coronavírus através do saneamento. É uma área incrível e quase 200 anos depois a gente consegue ainda vislumbrar a aplicação de a identificação de um simples mapa no desenvolvimento de políticas públicas. O método não mudou muito, né? É a partir de uma informação registrada no mapa. O que mudaram foram as técnicas analíticas, isso evoluiu bastante, né? Mas a sistematização é o quê? A construção de mapas. Então a gente precisa trabalhar sempre com, eu gosto só da parte analítica, não gosto de sintetizar os dados, mas não tem como. Uma coisa depende da outra. Então, você vai fazer um trabalho de engenharia, você precisa ir lá no campo, medir, né, estimar os parâmetros, as variáveis, e depois você tem que sistematizar isso. E é o que está sendo feito, o que o Snow fez, é o que está sendo feito em Araraquara agora, uma doença contemporânea, né, mas ainda assim muito semelhante o estilo de atuação. Agora, o que mudaram também foram as ferramentas. Então, puxa, é interessante aí dominar softwares, né? Então a gente volta a falar da perspectiva futura e o que quem está entrando no mercado agora, quem está na faculdade agora, quem está no curso de graduação, está preocupado no que eu tenho que fazer para conseguir um espaço. É o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Entenda muito bem o fundamento, né, a teoria, e procure sempre um software que aplica esse fundamento ou essa teoria, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente vive numa sociedade rápida, né, de informação muito rápida. Então, as demandas de serviços, os prazos são curtos. Então, puxa, tem que fazer ali uma análise de dados grande em pouco tempo. Como é que eu faço isso? Aprenda a usar um software que faz isso. Então, a gente tem aí softwares livres, tem softwares pagos, tá? Independente deles, é sempre bom saber um e um pouquinho do outro, né? Para nunca ficar à mercê de só de um ou só de outro. Obviamente que você vai ter um software que tem maior afinidade, mas existem uma infinidade de softwares de processamento. Nós temos aí o próprio ArcGIS Desktop, agora tem uma nova atualização, na verdade nem só uma atualização, mas a Esri, que é a empresa, ela cita o ArcGIS Pro como um novo software completamente diferente, completamente revolucionário. A gente já cansou de comentar as funcionalidades, as diferenças que esse software possui em relação ao desktop. Então, você que não conhece desse conteúdo, a diferença, acessa lá no nosso canal no YouTube ou no Instagram, @ambigel, que vocês verão as diferenças entre esses dois softwares. E para você também que gostaria de ter um software livre, nós temos o QGIS, temos o TerraView, que são softwares livres, possui talvez você pode ter alguma afinidade. Então, assim, não há desculpa. Se você não ter afinidade com algum software de processamento, de você entender a especificidade, a importância, a urgência que esse tema tem na sua formação de engenharia, de geologia, de geografia, de ciências ambientais, de ecologia, a urgência que isso tem na sua profissão, e você não tem como se esquivar mais por dizer que não tem uma afinidade. E uma coisa é o seguinte, eu acho, Dimas, independente das funcionalidades, a lógica desses softwares, eu acho, de geoprocessamento é a mesma. Então, ok, eu não sei exatamente onde ficam os comandos, as caixinhas. Você demora um tempo para se ambientalizar. Ok, mas se você sabe a lógica, né? Tem uma camada tal, tem os pontos, o que eles são, sistema de projeção, de referência. Ok, entendi. Eu sei como funciona, né? Agora, eu posso usar um QGIS, posso usar um ArcGIS, né? Isso vem depois. O primeiro passo também, acho que é introdução, né? Quando a gente vai fazer aí um curso de ArcGIS, né? O primeiro contato é entendendo o que é o SIG, como é que funciona, como é que é a arquitetura, né? dos mapas e tudo mais, como que os dados são tratados num software desse. E outra coisa também, que é super importante, juntar softwares. Eu não sei como é que o ArcGIS... A compatibilidade entre softwares? Porque o que acontece, por exemplo, hoje a Autodesk, ela tem, acho que deve ter até algum software também que faça geoprocessamento, mas ela tem diversos softwares e eles se comunicam. Então, vou dar um exemplo, tá? O EPANET, a gente consegue rodar o EPANET no QGIS. Então, esse é um ponto importante. Conta um pouquinho para as pessoas do que é o EPANET, qual é essa conexão com o QGIS, a aplicabilidade com o saneamento.
Beleza, vamos lá então. O EPANET é um software de dimensionamento de rede de abastecimento de água. Tá? Então, ele é o software mais básico. Ele faz o que um software mais refinado ou um software pago faz, só que às vezes, né, com mais empenho, com mais tempo, gasta-se um pouco mais de tempo, porque ele não é tão otimizado, não tem lá desenvolvedores trabalhando em ferramentas novas, deixando a interface mais amigável. Então, esse é um ponto negativo dos softwares, desse software em específico, tá? Mas, para quem está começando agora, não, puxa, quero prestar serviço como autônomo, né? Ah, beleza. Aprende lá a mexer no EPANET e depois você pega o EPANET e roda ele junto no software de geoprocessamento. Para quê? Para desenhar a malha da rede sobre um levantamento que seja de uma certa região, de um certo município, ou fazer a modelagem hidráulica, né? Pega lá a imagem de um determinado município, faz o traçado das redes baseado no que existe de informação, gera o modelo, vê se ele funciona como esperado. Se não, aí é engenharia, né? Aí é observar as mudanças, inserir válvulas, né? Que seriam já um tipo de setorização, um tipo de gestão propriamente dito das redes de abastecimento, que focando só em água nesse caso. Então, acho que é um tanque de guerra, né? É uma Toyota Bandeirante, o EPANET. É aquele carrinho que vai em qualquer lugar. Só que é do jeito dele. Tem E nossas aí você estava limitações. comentando um pouquinho sobre como existe então essa compatibilidade entre o QGIS e possíveis outros softwares, né? Isso. Alguns softwares existe alguma compatibilidade. Por exemplo, que nem o EPANET tem com o QGIS. Alguns outros softwares, por exemplo, o AutoCAD, a gente consegue importar então dados de levantamento topográfico dentro do ArcGIS ou do QGIS. Tem o WaterCAD também, talvez eles se comuniquem. Sim, sim. Você consegue sim fazer algumas obras. Não sei te falar sobre o EPANET em si, se existe compatibilidade com o ArcGIS, mas diversas outras ferramentas envolvendo saneamento ambiental você consegue realizar em qualquer outro software de geoprocessamento. Algumas vezes não há uma compatibilidade direta, mas nada te impede você realizar o delineamento das suas políticas públicas, digamos assim. É possível exportar os mapas gerados, tanto no ArcGIS, com qualquer software, para dentro do EPANET e fazer o traçado sobre essa imagem, porque às vezes não tem lá o sistema georreferenciado, então faz por outros caminhos e daí exporta, vai georreferenciando os pontos da rede depois para poder ter isso cadastrado. Eu tenho uma experiência bem próxima com o desenvolvimento e a propagação de trabalhos de saneamento ambiental, porque em 2015 a 2018 eu trabalhei com planos de saneamento de resíduos sólidos, planos municipais de resíduos sólidos. Ele foi um trabalho muito legal de 3 a 4 anos, em que a gente conseguiu desenvolver 11 planos de saneamento, de planos municipais de resíduos sólidos, e na verdade foram 11 planos de saneamento básicos municipais e o plano estadual de gestão de resíduos sólidos do estado do Espírito Santo. Então foram 12 trabalhos, 11 municipais e um estadual, que foi uma experiência incrível, em que eu estive à frente da equipe de georreferenciamento, e como isso está atrelado com todo o meu background nessa área ambiental e de geoprocessamento. Durante esses trabalhos, então a equipe ela chegava, ia para campo, coletava todos os dados. O primeiro passo no desenvolvimento de qualquer trabalho de desenvolvimento de políticas públicas é você fazer um diagnóstico ambiental da área. Então, a equipe de campo ela tinha que ir a campo, ao município, identificar quais eram as zonas em que havia uma deficiência no abastecimento de água, em que alguns momentos era intermitente, ou seja, faltava água na sua casa. Então, você tinha que mapear toda essa localização, você tinha que ver, identificar quais eram as zonas dos bairros em que não tinha coleta de esgoto, quais eram as zonas que havia inundação, quais eram as áreas em que a rede de drenagem não comportava os eventos extremos de precipitação, quais eram as áreas em que não tinha coleta seletiva dos resíduos sólidos.
Então, após a equipe de campo coletar através de GPS ou simplesmente rabiscarem num papel impresso todas as áreas, as casas que haviam alguma dessas deficiências citadas, eles traziam esses dados para mim e para aqueles que trabalhavam comigo, a gente fazia ali compilava todas as informações, trazia de forma gráfica, registrava todos esses dados para então repassar às equipes específicas para o delineamento de políticas públicas. Então, foi um trabalho muito interessante em que a gente conseguiu ver de forma muito prática e muito detalhada como que o geoprocessamento ele está diretamente conectado com o delineamento de políticas públicas. E foi uma experiência muito, muito legal. E todo trabalho ele começa primeiro com o levantamento de informação. Se ele é um trabalho físico, ele começa com um mapa. Então, ali você vai sistematizar informações disponíveis em base de dados. Eu lembro que a gente fazia lá no mestrado, com o professor Carlos Ernesto, a gente fazia campo de classificação de solo. Primeira coisa, né, ia lá, comprava a imagem, mapeava, e aí tinha mais ou menos, já mais ou menos ali, ele gostava de delimitar os possíveis geoambientes, as possíveis áreas de determinados solos, e depois qual que era o próximo passo? Ir a campo, olhar o mapa, conferir se aquilo está no lugar, né, tirar uma amostra, avaliar se aquilo procede, se é aquilo mesmo, e aí depois refinar o primeiro modelo, que é o primeiro modelo, nesse caso seria o primeiro mapeamento, o primeiro contato com a informação. Eu acho que geoprocessamento para engenheiro é fundamental, né? Então, todo engenheiro ele tem que entender de geoprocessamento. Precisa ser um expert? Não, mas ele tem que se virar pelo menos, ele tem que fazer o arroz com feijão. Por quê? Porque às vezes a demanda é pouca, né? Não é nada complexo. Então, puxa, fazer um mapa exploratório, ok, né? Fazer ali uma classificação de região, fazer sei lá, uma delimitação de curva de nível, né? São coisas que são, acho que introdutórias. Minimamente essenciais. Uma análise de drenagem, né, de fluxo, E para ter uma estimativa. A gente já conversou num outro bate-papo, outra live que tivemos com a Gabriela Laila, falando sobre a formação do profissional e também falamos um pouquinho sobre as aberturas de oportunidades, que é o tema dessa live de hoje. E ela comentou, falou assim, Smag, quantas vezes você já viu um trabalho voltar de algum colega, algum conhecido, ou você mesmo teve essa oportunidade de ter um novo emprego, de ganhar uma grana extra, refazendo o trabalho de alguém que não estava bem feito. E muitas vezes porque não tinha alguma ferramenta de geoprocessamento, porque não tinha um mapa de localização, porque não colocou ali as curvas de nível, não caracterizou de forma adequada a área de estudo. Quantas vezes, Elias? Inclusive agora a gente conseguiu até alguns serviços, a gente está prestando serviço, justamente por isso, né? Puxa, o trabalho ficou redondinho, a gente não fez nada excepcional, mas fez o que precisava ser feito, usando as ferramentas adequadas, isso é importante, por isso que é importante dominar essas ferramentas também para quem está se profissionalizando, né? Sempre estar atento como, né, produzir um documento técnico, quais são os elementos necessários. A gente acaba, né, como a gente trilha, né, mestrado, doutorado, faz lá o TCC, então já fez aí uns 3 livros na vida, aí chega num certo ponto, né, a produção, né, textual fica razoável, né, não vou falar que fica boa, fica razoável, e o entendimento da lógica de como transmitir a informação também melhora. Então, isso é um ponto importante, né, para quem está se formando, para quem está se profissionalizando. Né? A formação é progressiva, né, não pare de estudar quando terminar a faculdade, por exemplo. Tem que estar sempre se atualizando, se reciclando, aprendendo softwares novos. Por quê? Esse é o diferencial. Isso que vai fazer um cara cancelar um contrato com alguém que ele contratou e falar assim, você assume isso para mim? Pô, perfeito, deixa comigo. Por quê? Porque você fez um projeto que, puxa, nossa, é assim que tinha que ter ficado? Não, peraí, gostei mais do seu. Então, puxa, agora você passa a ser a referência para aquele contratante. Né? Então, é assim que a gente tem que, na verdade, é assim que eu estou prospectando, né, modéstia à parte, tenho buscado meu espaço no mercado dessa forma. Tenho recebido, né, um feedback positivo de quem tem me contratado, do serviço que eu tenho oferecido, mas sempre aí utilizando softwares, né, tentando, na medida do possível, modelar o máximo possível
da realidade, daquilo que o sujeito está precisando. Por exemplo, pluma de contaminação, né? Isso é um problema ainda porque alguns softwares que fazem isso bem são pagos, né? E para mim, que estou começando agora, meu escritório é nano, né? Como é que eu vou comprar uma licença de um software? Né? Então, esse é um A gente problema. acaba tendo que usar ferramentas... São algumas limitações. Implícitas ali, usar de toda a nossa capacidade criativa para resolver as demandas. Tem que manobrar alguns softwares para tentar fazer com que ele mostre aquilo que o modelo, né, às vezes você manda na CETESB uma tabela, o cara olha para a tabela, tem um monte de número aí, o cara fica de má vontade até de querer avaliar aquele documento. Agora, você manda um documento ilustrado, aquela tabela de forma gráfica, né, ou de uma mancha, né, de distribuição de concentração. Então, isso aqui é isso aqui. Beleza, então melhora o apelo. O cara que vai avaliar o seu trabalho, que vai dar o carimbo de aprovado também, ele fica mais... ele vai ter menos trabalho de ter que achar o erro no seu e a gente consegue, por exemplo, resolver, se for só um problema de interpolação, com qualquer software de processamento. Qualquer software possui ali ferramentas de interpolação, IDW, Spine, diversas ferramentas ali para interpolar. Se a questão for simplesmente ter um perfil longitudinal, em que você tem diversas concentrações, você quer ver como que elas estão distribuídas ao longo do espaço, visto que você não tem como amostrar todo o solo, não tem como você tirar uma camada do solo e levar a camada inteira para o laboratório, você coleta amostras. E aí, para entender como que elas estão distribuídas nos espaços que você não tem informações, você interpola. E aí nós temos diversas ferramentas que podem, pelo menos, vislumbrar uma aplicação, qual é a realidade daquele solo. Essa é mais uma das aplicações. Uma outra experiência muito legal também foi talvez um dos meus primeiros trabalhos com geoprocessamento e saneamento ambiental lá no meu primeiro ano na disciplina de geoprocessamento, em 2014, em que a gente fez o projeto final da disciplina era construir um projeto aplicado, e aí a gente desenvolveu uma análise multicriterial para avaliar a suscetibilidade à implantação de um aterro sanitário lá em um município do Espírito Santo. Quando você vai escolher a localização para um possível aterro sanitário, você tem que levar em consideração diversas variáveis ambientais e econômicas para você encontrar a melhor localização. Você tem que colocar o seu aterro sanitário a uma distância específica de nascentes, de cursos d'água, não pode ser uma região muito montanhosa, ou seja, com um relevo muito inclinado, porque o processo de escavação ele é muito custoso, ele tem que estar a uma proximidade determinada de rodovias, porque se for uma região muito rural, você vai ter uma dificuldade de acesso, se for uma região muito distante de pontos, centros urbanos, você vai ter um gasto com o transporte diário, inúmeras vezes ao longo do dia, do seu centro urbano até o seu ponto de deposição de resíduos. Se for próximo demais a centros urbanos, vai ter um prejuízo ambiental das pessoas ali ao redor, visto que vai ter possível cheiro, transmissão de vetores e acesso de pessoas àqueles pontos. Então foram diversos critérios, obviamente na vegetação, então são diversas as variáveis que você tem que considerar. E ali a gente consegue fazer toda essa análise multicriterial com o software de qualquer software de geoprocessamento. Ali a gente usou uma análise multicriterial através do RAS Calculator, em que a gente atribuiu um peso para cada uma dessas variáveis e sobrepôs cada uma dessas camadas e então conseguiu identificar zonas mais suscetíveis à instalação de aterro sanitário. Ou seja, conseguimos facilmente, com alguns procedimentos, identificar uma área mais suscetível, tirando então, do ponto de vista humano, a possibilidade do erro. Perfeito, perfeito. Uma outra aplicação de geoprocessamento, que é uma aplicação indireta, na verdade, em estudos de autodepuração. Porque às vezes não existe lá a informação de determinado corpo hídrico, qual que é a vazão daquele ponto.
E para fazer o estudo de autodepuração é importante saber aqui 710, aqui 90, né? E para delimitar a bacia e delimitar depois, aí com a ajuda de outras informações de precipitação, né? Também foi uma das últimas coisas que a gente fez também, foi um projeto de análise de autodepuração, e aí uma das ferramentas aplicadas aí com a nossa geoprocessamento foi a delimitação da bacia e no ponto, né, no fluxo acumulado, que era o ponto de despejo. Nesse caso, um resíduo era um despejo industrial, né, um esgoto industrial. Então, para quem é das ciências ambientais, né, essa é uma área de atuação interessante que demanda um conhecimento, né, do software de geoprocessamento voltado a isso, nesse caso, né, delimitação de bacia, fluxo acumulado. Acho que você pode até explicar melhor para os telespectadores né, o funcionamento dessa... Claro, acho que vocês publicaram recentemente uma metodologia para a delimitação de bacia, né? Sim. A concepção de fluxo acumulado, vamos lá, desde o início, na verdade, a concepção de bacia. A bacia, ela nada mais é do que uma porção topograficamente delimitada, em que todo o evento de precipitação, ou seja, de chuva, ele culmina através do escoamento superficial, dos córregos, que viram rios, ou que acumulam, e eles vão sair num único ponto de saída, que é o exutório da bacia. Ou seja, a partir do exutório, eles conseguem delimitar toda a área de contribuição para aquele ponto. E o fluxo acumulado, ele é basicamente a água que seria acumulada, ou seja, toda a porção amontante daquele território que culmina no resultado do escoamento superficial a partir daquele ponto amontante. Então, de forma bem simplificada, o fluxo acumulado é isso. E aí o próprio ArcGIS ele consegue calcular essa área de contribuição, delimitando a bacia, consegue estimar o fluxo acumulado, que é a porção territorial que culmina naquele ponto. Então, são diversas ferramentas para a área de hidrologia, para a gestão de recursos hídricos, que alguns softwares de processamento, o QGIS, o ArcGIS, TerraView e inúmeros outros, que eles possuem esses pacotes de ferramentas que auxiliam então na gestão de recursos hídricos, saneamento ambiental. Para atuar nesse setor, tem que saber geoprocessamento. E então não tem como escapar. Não tem, né? A gente acaba recaindo sobre isso, que é um caminho sem volta e compilando então tudo que a gente falou, eu acho que o saneamento ele é esse segmento urgente, ele é um segmento que, embora esteja completamente defasado, nós vemos aí então uma oportunidade de uma consolidação de um segmento e as pessoas não podem ficar de fora, visto que esse tema é tão urgente, ele envolve não só infraestrutura, mas a gente está falando de saúde. E nesse ano em que eu acho que a temática atual é a saúde, e a gente tende a entender que não é só investir em hospitais, não é só investir no profissional da área de saúde. Nós temos que começar então a entender que saúde é muito mais do que apenas medicamentos, é muito mais do que apenas hospitais, é muito mais do que apenas leitos de tratamento para pessoas que estão enfermadas não apenas por Covid, mas pelas diferentes doenças ocasionadas que envolvem saneamento. E a gente até fala que cada R$1 investido em saneamento, R$4 são economizados em saúde pública. E então a gente está falando de um segmento que tem uma potencialidade imensa e que vão requerer profissionais que sejam preparados. E, obviamente, que não é simplesmente você ter uma graduação, não é simplesmente você ter um mestrado, é você estar atualizado a empregar as mais diferentes ferramentas, as mais atuais, você entender como trazer essas ferramentas para um contexto atual e um contexto prático para a resolução dos problemas que você encontra no seu cotidiano, que você é requerido para resolver. Você como profissional, como engenheiro, como geólogo, como cientista ambiental, você vai ser cobrado. E aí, você vai estar preparado para resolver essas demandas?
Eu queria, então, Elias, abrir esse canal. Estamos aqui, infelizmente, chegando ao fim da nossa live. Queria que você falasse um pouquinho da Agem Saneamento Ambiental, deixasse aí o seu contato. Esse canal está aberto, então, ter a sua fala. Legal, maravilha. Obrigado, Dimos. Sem dúvida, acho que foi super legal, né, falar um pouquinho da área que a gente atua, falar sobre saneamento. Você bem salientou a importância disso. Eu falo que, do ponto de vista da engenharia, é uma das engenharias mais importantes, né, que ela sim trata da vida, né, ela trata da saúde. O resto é remediação, né, mas a saúde básica vem, né, do ambiente equilibrado, do ambiente saudável, do ambiente limpo, né? Mais do que nunca a gente está vendo quão importante também é o planejamento, né? E saneamento sem planejamento, aliás, nada assim sem planejamento vai para frente, né? Eu sou o fundador, CEO, administrador e engenheiro-chefe da Agem Saneamento Ambiental, tá? Minha área de atuação, basicamente, nas áreas ambientais, né, desde contaminação do solo até infraestrutura também, que aí partiria para a parte de redes de abastecimento de água e de esgoto, com alguns projetos também de pequenos sistemas descentralizados de tratamento de esgoto, tá? Mas basicamente o nosso forte tem sido redes de abastecimento de água, principalmente para condomínios, para loteamentos, tá? Isso é um pouco, acho que a gente acabou não falando disso, mas é um setor que tem espaço mais do que o setor público nesse caso, porque os loteamentos geralmente eles demandam de infraestrutura própria, e aí é um nicho de atuação, tá? Então, para quem está interessado em atuar, procurem aí, né, mandem um portfólio, né, mandem um e-mail, apareçam aí para os loteadores de plantão que eles demandam por projetos de sistema de abastecimento e também de esgotamento sanitário. Geralmente é um pacote fechado, tá? Vocês podem saber um pouquinho mais da Agem também no nosso site, que é agensaneamento.com. No Instagram agora também, né, tem lá a Agem Saneamento Ambiental, que é o nome da... Agora lá acho que esse também é Agem Saneamento, que é o nickname que aparece lá em cima, não sei como é que é o nome daquela... como é que chama aquilo? É porque não fica o nome completo lá, né? Não, fica só um nickname, né? Eu vou chamar de nickname aqui, não sei se é esse o nome, tá? Mas aí quem tiver alguma curiosidade, alguma demanda, alguma parceria, a gente está sempre super aberto. Geralmente eu trabalho com colegas, né? Eu tento ampliar o máximo possível, compartilhar os projetos com a expertise de cada um. E, bom, estamos aí buscando o nosso lugar ao sol e, na medida do possível, sempre entregando um serviço de muita qualidade e de muito respaldo técnico, né? Que acho que é bastante importante a gente se preocupar com a qualidade e com a técnica utilizada. Fico à disposição para quem quiser me contactar aí. Vamos deixar lá também, lá no nosso post do Instagram, o contato do Elias, a página deles. Vamos marcar a sua página para os nossos amigos de saneamento de plantão seguirem também as suas postagens, estarem atentos às suas atualizações. E, Elias, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer imenso encontrar amigos, falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que você gosta tanto. Foi um prazer imenso ter esse bate-papo com você. Puxa, muito obrigado, Dimas. Também adorei poder participar e matar um pouquinho da saudade também em tempos que nos encontramos aí cada vez menos, né? Mas fica aqui o calorzinho no coração de poder te encontrar por aqui também. E a você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ouvir até agora esse bate-papo, que acredito que tenha sido muito proveitoso, que tenha trazido um pouco mais de clareza sobre esse assunto para a sua vida profissional. Então, muito obrigado por ter nos ouvido até agora. Vamos continuar aqui online para você que está tendo alguma dúvida. Deixe também, mesmo após a transmissão desse vídeo, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua sugestão. Será um prazer continuarmos esse assunto ao longo dos dias, das semanas. E acompanhe também todas as nossas mídias sociais, @_ambigel no Instagram, que postamos diversas aplicações de geoprocessamento também na área ambiental, de saneamento. Temos diversas oportunidades de trabalho lá no nosso canal no LinkedIn,
postamos diversas oportunidades para você que está querendo uma oportunidade de estágio ou de emprego, nas mais diferentes áreas. E também temos a nossa plataforma no Facebook e o nosso canal no Telegram, onde postamos várias informações exclusivas para vocês lá. Então sigam nossos canais, fiquem atentos que a Ambigel sempre produz diversos conteúdos para você que gostaria de aprender mais sobre geoprocessamento. Ficamos por aqui hoje. Na próxima segunda-feira teremos um novo tema. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificação quando tivermos alguma publicação ou de uma live ou de um novo vídeo. Ficamos por aqui hoje e até segunda-feira. Elias, até breve e será um prazer recebê-lo novamente em algum outro momento. Até. Um grande abraço.